Fala, meu trader, como é que é? Tudo certo? Então, estamos aqui hoje, dia 23/9, terça-feira, para realizar mais uma análise semanal aqui no canal da FLFX, onde a gente acompanha uma série de ativos de Forex, criptos e índices, no caso aqui o euro, a Libra, que a gente está posicionado, o ouro, o SDJPY, o SDCAD, o Bitcoin USD e o SP500. Esses últimos dois, nas últimas análises não estava abordando eles, porém acho que chegou em regiões interessantes para ficar de olho num possível retorno, né, numa queda, no caso do Bitcoin e do SP500. Mas a gente vai começar aqui pelo euro, um pouco aí gripado, então a voz está um pouco ruim, mas vamos lá, esse é o euro USD. A gente já veio comentando bastante sobre ele e as regiões aqui que ele está próximo. E a princípio, igual a gente falou, essa proximidade aqui do 1,20, ele já chegou bem perto, então tem que ficar atento aí também ao possível retorno, principalmente aqui nas regiões das médias de 20, certo? Isso no mensal, então a gente tem aqui regiões aqui para ficar atento em compras no Euro USD, de acordo com o mensal. Regiões de venda lá em cima, igual a gente já vem comentando há bastante tempo nas últimas análises semanais. Isso no gráfico mensal. Agora a gente vai para o semanal. Semanal aí ainda numa tendência de alta. Possa ser que venha testar mais lá em cima, no 24 também é possível. A gente teve o corte de 0,25 da taxa de juros dos Estados Unidos e a gente vai aqui marcar essas regiões das 20, que são regiões importantes para a gente ficar de olho em compra, caso ele retorne aqui para essa região do semanal. E de acordo com o diário, a gente tem também regiões aqui interessantes para possíveis compras mais embaixo, na 20. E foi um movimento que a gente veio acompanhando aí semana após semana do euro. Em nenhum momento fechou abaixo da média de 20 e vem segurando aí o preço. Existem outros indicadores que a gente acompanha que realmente informam que aqui talvez o euro esteja perdendo força, mas a gente vai continuar acompanhando semana após semana, dia após dia, pois o preço pode continuar a subir dependendo das notícias e de tudo que vem acontecendo aí no mundo. Então, para o Euro USD, são essas faixas aqui de preço para compra, né? A gente tem aqui a média de 200 embaixo do diário, o que reforça essa região. Quanto mais linhas de preços importantes próximos da sua região que você pretende entrar, melhor. E esse é o Euro USD aí, na compra e na venda, tem bastante espaço. A gente vem comentando também sobre a possibilidade que o Fibonacci dá de a gente estimar esse retorno aí, né, do euro, se vier a acontecer. No caso, essa região aqui dos 50 e dos 61,8, que se aproximam da média de 200 do semanal. São regiões aí interessantes para a gente ficar de olho também em compra. Então a gente vem falando isso já. Se você não pegou essa subida aí do euro e da libra, se inscreve no canal, clica aí no sininho logo, porque passou as oportunidades e mesmo assim, tipo, mesmo com um movimento não tão expressivo de alta, a gente teve aí pelo menos muitas oportunidades dentro do euro. E para o euro é isso, para venda e para compra. A gente está aqui no H4, né, que é o time de execução. A gente também tem que destacar aqui o preço da média de 200 no H4, que é uma região aí bem interessante para ficar de olho também numa possível compra, assim como essas regiões mais aqui embaixo para o euro, certo? E mais lá embaixo para
em regiões mais do semanal, do mensal, igual a gente consegue acompanhar aqui. Então são faixas de preço aí muito interessantes. Por enquanto o preço está aqui no 1,18, então a gente tem que estar atento aqui a esse momento e as regiões mais próximas, né, dele. É o candle diário, pode virar, enfim, hoje é um dia importante. Seria normal a busca do preço aqui do euro novamente a 200, para depois talvez uma possível subida e continuação aí do movimento de alta, para testar lá os 1,20 mais ou menos, que é onde está 200. Lembrando que ele já chegou lá perto, né, e voltou forte, então não sei se tem força para chegar lá novamente, ou se vier testar a 200, ele passe e continue a buscar regiões mais embaixo. Então é a ideia para o euro. Para a Libra, a gente está posicionado na Libra. A Libra foi o ativo que eu mais operei nessas últimas semanas. Vou mostrar aqui rapidamente. Essa é a condição da conta de 100k da Rantec. A gente felizmente está com 5% positivo. Né? Ainda não realizei o primeiro saque, porque tem que construir uma gordura para poder sacar. Mas indo bem agora, nesse momento. Porém, enfim, no começo foi bem complicado ali, próximo às eleições do Trump, mas a gente acertou aí uma boa sequência, na verdade, de praticamente 40 trades seguidos, e aqui foram regiões, foram momentos aí que vai ser comentado mais em breve qual foi a ideia, mas a partir desse stop maior aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 trades praticamente certo aí. Os outros negativos para mim são break-evens, 0 a 0, faz parte do processo, mas essa fase inicial aqui foi bem complicada, mas é assunto para outro vídeo, só para manter a curiosidade aí de quem acompanha e também está na busca, né, por uma conta financiada. Então essa é a Libra. A gente vai agora para o gráfico mensal, assim como a gente fez no euro. Agora eu vou fazer de uma forma bem mais breve, certo? Porque tem outros ativos para analisar, mas a princípio é esse preço aqui de fechamento. A gente tem média de 200 lá em cima e regiões mais embaixo, dia 20, onde a gente tem aí regiões para compra, possivelmente. Regiões de venda no preço de fechamento aqui. Isso é para o mensal. De acordo com o semanal, a gente tem essa configuração bem parecida aí com o euro. Então a gente tem esses preços aqui de fechamento. Aqui eu vou marcar só a 20 de baixo. E para baixo a gente tem aqui a 200 no semanal, que se aproxima dessa região aqui da outra 20. A gente vai agora, assim como a gente fez no euro, traçar um Fibonacci desse movimento aqui de alta, para ter noção até onde a Libra pode recuar também. A princípio a gente está comprado nela. Esse corte aí semana passada de 0,25, e acho que pelo cenário atual da Libra a gente tem notícias negativas aqui, acho que indicando aí inflação, né, e provavelmente a taxa de juros do Reino Unido se mantenha em 4 e o dólar, né, Estados Unidos venha cortando antes, e provavelmente isso vai refletir no movimento de alta para a Libra.
já desde agora, com essa visão mais macro, né? Então, a gente também está com o gráfico diário, tendência de alta, ela vem testar aqui as nuvens e respeita. Então, eu tenho toda essa faixa aqui de espaço para trabalhar um trade com stop mais aqui embaixo, ou até mais aqui embaixo, nesse último pavio aqui. São regiões aqui que o preço teria dificuldade para buscar, né? E que seriam regiões interessantes até para compra, mas a gente marcou aqui o semanal. A gente vai agora para marcar aqui as regiões de possível compra, né? Isso no semanal. A gente tem os 50 aqui, 61,8, 200. E é isso no semanal. A gente vai agora para o diário. Dentro do diário a gente tem a 200 lá embaixo. Mas por enquanto o que eu estou de olho é nessa região aqui, dessa linha. Assim como essa faixa de preço aqui final. Então, toda essa faixa aqui de preço, digamos assim, é uma faixa de preço aí de um stop a ser trabalhado, né? Então, ficar ligado aqui. Então, essas regiões aqui seriam regiões para compra. Foda-se. Vai ficar assim agora. E, enfim, regiões de compra aqui nas linhas do diário, né? E que coincide com o semanal aqui de baixo também. Então a gente tem essas regiões aí e mais embaixo também. Essa aqui é a 200 do diário. Esse aqui é o gráfico diário da Libra. O 200 está aqui. Estou trazendo as setas mais para próximo do preço, para a gente conseguir visualizar no H4. Aqui, exatamente. Então a gente tem esse movimento aí para a Libra, regiões de compra mais embaixo. E eu estou posicionado a isso. Mas se a gente for ver aqui no histórico, os últimos enfim, foram a semana retrasada ou passada, foi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trades aí na Libra. Esse, por acaso, que eu fechei agora, estava posicionado desde a semana passada. Se a gente for ver aqui, as ordens foram abertas no dia 19 do 9 e se encerraram agora dia 23. A outra está aberta, né? Ah, não, essa aqui já fechou também. Essa aqui foi um trade feito no dia 19. A que estava aberta era essa, que fechou dia 23, que é hoje. E a gente está em uma posicionada aqui que está menos 500. Também desde o dia 18 posicionado. Ou seja, acreditando nessa região aí desde a semana passada. Logicamente indo com a tendência da Libra. E é o que eu deixei para vocês da Libra, essas regiões de preço. Agora a gente vai para o ouro. Dentro do ouro, a gente tem essa configuração aí no mensal. Regiões interessantes para compra seriam aqui na 9 do mensal, nas 20. E mais para cima a gente tem algumas formas de verificar aqui regiões interessantes, como a região aqui do 4.000, né? Onde possivelmente ele vai dar uma parada, então seria interessante ficar observando esse preço aqui dos 4.000. E acredito que tem espaço de subir até lá, né? 4.000 aqui mais ou menos. Então até essa região aí seria a região que o ouro poderia estar buscando, e aqui sim, talvez uma venda. A gente tem informações aí de alguns indicadores que está um pouco esticado. A gente vai agora para o semanal do ouro. Então a gente tem essas regiões aqui também de preço interessantes para compra. Caso o preço
venha buscar aqui, ou em regiões mais embaixo, como essa do mensal, e dá 200 lá embaixo, entendeu? Então isso aqui é o semanal, a gente vai para o diário, esse é o diário do ouro, uma alta absurda aí do ouro, não para de subir. E a gente tem aqui a média de 200 do ouro, que seria uma região possível de um retorno, né? O ouro fazer esse movimento de busca até o preço da 200 é um movimento tanto quanto normal. Então a gente pode ver o preço do ouro chegando aí até os 3,31, 31,62. Mas a gente vai primeiro esperar o movimento aí de realmente de queda. A gente também tem o preço aqui da 200 do H4, que é o preço onde o ouro possa vir buscar. Mas acredito que pela alta do ouro, o ouro vai realizar bastante forte. A gente só comentou sobre a 200 aqui no diário, né? Mas a gente tem também os preços da 20. Aqui. Né? Então todas essas faixas de preço são regiões importantes para a gente estar procurando compra no ouro. Contudo, não é só o ouro chegar nessa faixa de preço, a gente tem uma série de questões aí que tem que ser observadas antes, e isso é feito com o dia a dia, acompanhamento praticamente aí que diário do ouro e de outros ativos também. Então esse é o ouro, regiões aí de compra, uma possível venda lá em cima, mas até então ouro indo mesmo. A gente vai agora para o STJPY. O STJPY que está bastante lateralizado. Eu nem vou assim perder muito tempo com ele, mas a princípio o cenário do STJPY é que o Japão provavelmente vai ter que subir juros, e com a queda dos juros americanos a gente pode ver aí talvez, né, uma queda do dólar perante ao ien. Mas o gráfico aí segurando há várias semanas. Esse aqui é o gráfico semanal, então a gente tem aqui praticamente 11 semanas que o gráfico está totalmente lateralizado. Esse é o gráfico diário. Mas aqui o que eu diria no mensal é que regiões boas para compra seria a região aqui mais ou menos em torno desse pavio, em 1,39 mais ou menos. E também aqui nessa outra região mais embaixo. A gente tem também a média de 200, né? Que está bastante longe, mas pode vir, que possa ser que o preço um dia chegue lá. Logicamente que a média é móvel, ela vai subir, então esse encontro do preço com a média ele ocorra mais ou menos aqui nessa região da nuvem também. A gente tem essa linha de preço aqui interessante. E para cima temos regiões lá em cima de topo do mensal, como essa, e esse outro topo aqui do mensal. Se a gente for ver o semanal, a gente tem a 200 aqui embaixo para ficar atento para a compra. Aí sim, aqui é uma compra interessante na média de 200. A gente tem também uma confluência aqui com o mensal e regiões mais embaixo para compra também. E é isso. E com o semanal a gente também tem uma possível compra aqui, que é onde eu talvez entraria aí essa semana ainda no STJPY. Mas tem outros ativos interessantes. Eu vou focar no SDCAD. Deixa eu ver como é que tá minha compra aqui na Libra. E o SDCAD é esse. Esse é o SDJPY. E a gente vai para o gráfico diário aqui. Como eu comentei no gráfico diário, a gente poderia estar trabalhando aqui uma região de fibra para ter noção até onde esse impulso aqui do diário pode corrigir. E se a gente for ver, ele foi realmente lá no 50, né? Aqui a região de 50 de fibra. Ele chega lá perto, já retornou. Então essa região aqui dos 1,45 e 1,44 são regiões interessantes para uma compra no SDJPY, né, que seria essa região aqui de faixa de preço.
E aqui também a gente tem outra faixa de preço aqui interessante para trabalhar regiões de compra aqui também, né? E é isso aí no SDJPY. Agora a gente vai falar sobre o SDCAD. A gente tem notícias hoje para o SDCAD. O SDCAD que está com a taxa de juros, se eu não me engano, em 2%. Teve um corte também, ou se manteve, agora tem que ir ver novamente, mas a ideia é que o USD se valorize contra o dólar canadense ainda. A gente tem essas regiões aqui de topo, do mensal. A gente tem também as 20, a comum e a low. E para baixo, a gente tem as nuvens, linha de preço, essa outra região aqui. Então, se a gente for desenhar aqui, a gente tem essa região aqui, tá para uma possível compra, né? Região aí interessante. E isso é o mensal, né? A gente vai agora para o semanal. Vou só colocar a seta aqui de regiões de venda aqui em cima. E para compra, aqui na outra 20 de baixo. Nessas regiões mais aqui embaixo também. A gente vai para o semanal agora. Dentro do semanal, está bem parecido com o SDJPY. O preço está aqui próximo a 200, né? Do semanal. Possa que ser que ele vá testar lá. Seria um movimento aí bem comum, né? E a gente tem também fundos aqui para o semanal mais embaixo. Então, são regiões aí para a gente ficar atento em compras. Essa aqui seria uma região muito interessante dessa linha de preço aqui do semanal, que está dentro da região do mensal. Uma compra aqui com stop aqui seria bem interessante, até porque o preço tende aqui embaixo voltar para a média de 200. Então, o SDK eu estou de olho em compra, mas se ele ficar, enfim, se ele acompanhar realmente o dólar, a tendência de queda do dólar, eu prefiro comprar ele mais embaixo, até porque a gente ainda não teve um fechamento acima da 20 no diário para decretar uma tendência de alta, mas caso hoje, depois no final do dia, se esse candle fechar acima dessa média de 20, aí sim a gente teria uma compra no diário, com stop aqui na outra 20, buscando aí talvez a 200, né, do diário. Mas no diário que a gente tem aqui é essa faixa de preço de fundo. A gente tem a 200 lá em cima, dessas regiões de topo aqui. São todas faixas de preço aí para venda. E para compra mais aqui embaixo. Eu estou de olho na H4, a gente tem notícias hoje para o dólar canadense. Deixa eu mostrar aqui. Então, a gente tem índice de preço de habitações, deve dar uma movimentada no CAD. A gente tem declaração também às 7h15 e tem algumas notícias importantes para o dólar, como PMI e declaração do Trump. Então, depois das 3 da tarde é onde eu vou estar observando mais para uma possível tomada de decisão de uma outra ordem. É bom que por enquanto eu vou manter a minha ordem aqui no GBP/USD. Como a gente vai ter notícia do Trump, acho que se chegar nessa região aqui eu até fecho essa ordem e vou ficar totalmente aí posicionado no CAD, que eu acho que é o ativo que vale mais a pena para o Forex aí ultimamente, assim como a Libra bastante forte aí na alta, tem que ficar ligado, mas pro USD-CAD é isso, né? A gente tem regiões de preço ali em cima para o USD-CAD, assim como a gente tem aqui também, nessa média de 20, né? Mas eu ficarei com as vendas mais lá em cima. E a gente tem regiões de compra também para o USD-CAD mais embaixo, aí sim seria bem mais interessante, mas vamos ficar de olho aí. E agora a gente vai falar sobre o Bitcoin, gráfico mensal. A gente já havia cantado uma alta aí que teve rapidamente no Bitcoin no semanal,
Mas esse aqui é o gráfico mensal, a gente vai marcar aqui algumas regiões de preço, que é onde eu vou ficar atento aí para montar uma posição mais macro no Bitcoin. E só nessa faixa de preço aqui, a gente tem esse fechamento, tem um pavio lá em cima. Então, essas faixas aí de preço são faixas interessantes para a gente buscar a venda. E aqui compra, certo? A gente vai para o semanal agora. Dentro do semanal, a gente também tem regiões aqui interessantes para compra no Bitcoin, nessa região aqui de preço, da 20 low. Esse é o gráfico semanal. No semanal a gente tem um fechamento lá em cima, que é um preço interessante também para venda. Esse preço de fechamento aqui. Então o Bitcoin é bem lateralizado, né? Entre o preço da média de 20 aí. A gente também tem o preço da média de 20 do semanal. E é onde ele vem trabalhando aí ainda segurando acima do semanal, né? Pode ser que venha testar novamente essas regiões aqui do 1,16 para aí sim melhores vendas. Mas se a gente for observar aí o diário, esse é o cenário. A gente tem a média de 200 aqui embaixo, que seria totalmente plausível, né? Eu acho que o Bitcoin ia buscar na região dos 103 mil aí. E aí talvez uma possível compra mais leve no caso, né? Com stop mais aqui embaixo. E daqui para baixo eu acho que eu entraria mais pesado um pouco, principalmente se vir aqui na região do 84, que é onde eu gostaria que ele viesse. Se ele vier aqui no 84, na média de 20 do mensal, vai ser lindo. E no diário é isso para o Bitcoin. A gente tem aqui a região de preço da 200, mas a gente também tem aqui esse topo aqui em cima, uma possível região de venda, certo? E uh, é isso aí para o Bitcoin. Ele não fechou abaixo, né? Vamos ver aqui mais próximo. Não fechou abaixo da 20 low, né? O que indica que essa tendência de alta decretada aqui e que a gente comentou sobre esse possível movimento aí de 4 mil pontos, né? Ele não acabou, caso o dia de hoje feche abaixo do preço da média de 20, aí sim a gente pode ver ele vir buscar aqui mais embaixo, principalmente na 200 lá do diário. Agora esse aqui é o H4 do Bitcoin e ele está justamente no preço da 200, que é um preço aí onde a gente praticamente não faz nada, está realmente acomodado aqui. E eu acho que só vai andar aí depois de algumas notícias, como as de hoje do Trump, escutar aí o que o Trump vai falar. E o Fed também, o Powell, não sei se é o Powell que vai falar hoje, mas tem um Fed falando hoje também. Mas o cenário é esse, corte de juros aí para os Estados Unidos. Eu particularmente acompanho algumas pessoas e compartilho também do mesmo pensamento, que é que, pelo menos para mim, o dólar vai, claro, se desvalorizar agora com um corte, né, com os possíveis outros cortes, mas eu acho que já precificou bastante. A gente tem aí o dólar caindo há 5 meses praticamente, né, desde a eleição do Trump, e eu acho que o dólar vai subir. Mas vamos acompanhar aí. Esse aí é o Bitcoin USD, regiões de compra e de venda, certo? Mapeado, papinha pro neném. E esse é o Bitcoin USD, regiões de compra e de venda. Eu particularmente gostaria dessa faixa de preço mais aqui embaixo para realizar uma compra. E se vier a buscar, aí realmente acho que eu vou montar a minha posição aí no Bitcoin bem leve. Mas essa faixa de preço aqui entre os 100, 103 e 91, ou até mesmo mais, né? Se o SP acompanhar, se o SP 500 começar a descer, ou enfim,
são vários fatores, mas essas faixas de preço aqui são bastante interessantes para a gente acompanhar, né? E trabalhar aí compras dentro dela, talvez no H4, nas formações que vão surgir. A gente pode também contar com o auxílio do FIBO, que a gente veio fazendo, traçando para os outros ativos, que é esse movimento aqui de alta do Bitcoin dessas últimas semanas. E se a gente for traçar esse FIBO aí semanal, a gente vai ver que o BTC pode vir testar as regiões aqui do seria normal, né, dentro do esperado, um retorno na faixa aqui dos 50 de FIBO, que está aqui, né, e dos 61,8 lá embaixo, nos 93 e nos 90, 99 e 93 e 91 e 84 e 74. São essas faixas aí de preço aí que eu vou ficar ligado aí pro Bitcoin, principalmente essas duas aqui de FIBO dentro dessa região de preço, que é o que a gente gostaria. Então acho que aqui nos 96, 95, para mim o 84 seria perfeito, mas acho que a tendência realmente do Bitcoin é explodir aí. E vamos acompanhar. Esse é o SP500, que eu não falo há bastante tempo, nem acompanho mais. Não gosto mais de operar índices igual antigamente. Mas a ideia do SP500 é a seguinte: a gente tem aqui a média de 9, onde é o primeiro alvo aí de queda, né, onde o preço vai atingir do SP500. E para cima, eu só ficaria aqui a possíveis vendas aqui na região dos 7.000, né, que é uma região aí que eu acho que vale a pena acompanhar para uma possível venda, mais ou menos aqui. Eita porra! Mais ou menos aqui, quase que faço merda aí, posicionando a ordem. Esse é o perigo às vezes do MetaTrader, mas é a real. E regiões de compra aqui, 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 para o SP500. Regiões de venda, acho que só lá no 7.000. E na verdade o certo seria esperar, né, a formação do price action, principalmente aí no semanal diário, onde o ideal seria aí a gente tem que ir no semanal, né, a média de 20, rapidamente, só para deixar aqui já marcado. Mas a ideia é que se a gente visse um candle diário vermelho nessa região de preço aqui do SP500, né? Esse é o semanal. Se a gente vê aí, tiver uma semana vermelha, aí sim seria uma ótima venda, com stop um pouco mais aqui em cima. Mas a gente pode acompanhar pelo diário também. O diário bem interessante. E a gente tem regiões ainda de compra aqui no diário, mais para cima ainda. Eu não compro mais, eu já não opero o índice tem tempo. E acompanho nas últimas análises de algumas pessoas, a bolsa está valendo duas vezes o PIB, né, dos Estados Unidos, pelo que eu, enfim, ouvi nosso grande Walter Mondel. Não sei se um dia ele vai ver esse vídeo, mas um abraço aí. Ele e o Fausto Botelho fizeram uma live aí muito massa. Fica a dica aí de ver a visão dele. E bolsa aí valendo duas vezes o PIB, 1 trilhão de dívida dos Estados Unidos a cada 5 dias, eu acho, 10, 15 dias, que seja, mas muito endividado, vai ter que cortar os juros mesmo. E acho que, igual ele fala, na hora do corte, acho que provavelmente é onde que as empresas realmente vão sentir, pois, como ele fala, o que está puxando o SP500 são as grandes empresas tech, né, e as grandes que a gente conhece aí. Mas as outras empresas que até estão presentes no Russell 2000, como ele mostrou, vem realmente as outras empresas dos Estados Unidos sofrendo bastante, e o índice está sendo puxado aí pelas
Big Techs, eu acho que está aí prestes a um momento de correção. Então, mas a gente tem regiões aqui de compra para baixo, né? A gente não sabe até onde vai corrigir. Minha análise técnica continua a mesma da minha estratégia. E ela fala que aqui a gente tem regiões aí para compra. Essa compra vai ser definida em confluência com outras informações de outros ativos e de outras ferramentas que a gente utiliza e que um dia aí eu vou mostrar para vocês. Mas essas são todas essas regiões aí de compra para o SP500, né? Isso eu já tinha marcado aqui, acabou ficando duplicado, mas vou deixar assim mesmo. E são regiões aí de compra para o SP500. A gente tem a 200, né? Aqui acho que então se a gente for visualizar aqui do diário, acho que o mais lógico seria aí esse retorno do preço a 200, as médias de 20 do semanal principalmente, né? A volta desse preço e até os 40, os 62, os 6.273 ou os 6.171. Então essa queda aí seria bem normal. E aí sim a gente teria regiões aí que bem interessantes para compra, né? Aqui nessa região entre as 20. E aqui também na 200, entre a 200 aqui e o mensal. São regiões aí que eu ficaria bem atento aí para compra no SP500. Se começar a cair, vai cair forte, então acho que quanto mais paciência tiver para comprar mais embaixo, melhor. Mas são cenários aí bem interessantes que a gente vai ter para o Bitcoin, para o SP500, de possíveis compras e compras aí de longo prazo, de segurar mesmo e deixar aí. Então, quem tem paciência aí, estiver acompanhando, a gente vai fazer esse acompanhamento aí semanal. E essa foi a análise semanal. A gente mapeou aí o Euro USD. Esse é o gráfico diário do euro, na compra e na venda, assim como também a Libra, que felizmente está voltando aí à região do meu preço, né? Vamos ver aí até onde ela sobe no dia de hoje. Gostaria que ela viesse testar ali o topo da última semana, algumas últimas semanas, né? Acho que esse movimento aí é bem lógico. Mas hoje muitas informações, muitas notícias, vamos acompanhar aí a Libra. A gente fez também, acompanhou aí o ouro, várias ideias aí para o ouro. Aqui é o H4, né? Eu vou só ressaltar aqui também o preço da 20. Na verdade, não, aqui são preços interessantes, mas acho que compra mais embaixo, igual eu falei, é melhor. A gente tem essas regiões aí também para possíveis compras, né? Caso o ouro recue e venha testar aqui a 20, seria interessante uma compra aqui com stop mais aqui embaixo. E é isso aí para o ouro, mapeado, gráfico diário na compra e na venda. O SDJPY também mapeado aí na compra e na venda, apesar de ser um ativo que está muito lateralizado, nem estou de olho. A gente comentou aí um pouco sobre ele. O SDCAD, que é o ativo aí, acho que é a boa da semana. Eu vou ficar atento aí, compras mais embaixo. E Bitcoin USD também. E o SP500. Regiões aí mapeadas na compra e na venda aí também do BTC. BTC aí na região, olha, se o dia virar para cá, se enfim, a gente tiver esse dia aqui abaixo da 20, eu até penso numa venda. Mas é isso. Fica aí todas as análises desses ativos. O mercado aí vai abrir às 2 da tarde, mais ou menos, aqui em Lisboa. E paciência, esperar sair as notícias do PMI dos Estados Unidos, para aí sim ter uma análise melhor de para onde o preço vai. Enquanto isso, vou seguir aqui na minha Libra. E é isso. Forte abraço, paciência aí para vocês, bons trades. Se inscreve no canal, assina as notificações para não perder a boa. Fechou? Vamos junto, meu trader. Um abraço.